noite. Graça, amor e paz. Creio que todos aqui têm motivos para agradecer. E é por isso que a gente está aqui, né? Porque nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida, por tudo que Ele tem feito em nossa família. E se eu estou aqui hoje foi porque o Senhor permitiu, que a misericórdia dEle me alcançou mais uma vez. E a palavra que Deus colocou no meu coração, que Ele confirmou no meu coração, eu tinha no meu coração a certeza de que seria isso. Eu só tinha pedido para o Senhor para que Ele confirmasse no meu coração, que não fosse nada de mim, mas que fosse tudo segundo a vontade dEle. E o que Deus colocou no meu coração está em 1 Coríntios, capítulo 12 e 13, que nós vamos começar a ler, mas eu quero orar também, tá? Pai querido e amado, graças eu te dou, Senhor, por esse dia. Graças eu te dou, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem sido meu ajudador, o Senhor tem sido meu sustento, a minha luz e a minha direção. Eu quero colocar nessa hora, Senhor, a minha vida diante de Ti. Eu quero colocar nessa hora, Senhor, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente, os meus lábios, mas principalmente, Senhor, o meu coração. Me ajuda, Senhor, a guardar o meu coração. E que tudo que sair dos meus lábios, Senhor, seja segundo a Sua vontade e o Seu querer. Que eu possa diminuir e que o Senhor cresça. E que tudo seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler 1 Coríntios 12. Depois nós vamos ler o 13. Só para a gente entender, as cartas de Coríntios, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Quando ele percebeu que a igreja estava passando por vários problemas, que ela estava contaminada com imoralidade, com brigas, e ele escreveu essas cartas como uma forma de ajudar eles a resolver essas questões, e que eles voltassem a viver a sã doutrina, e que eles começassem a ter novamente uma vida reta que agradasse o coração de Deus. Então, 1 Coríntios 12 diz assim: E agora, irmãos, quero escrever sobre os dons espirituais, pois não desejo que vocês sejam ignorantes a esse respeito. Vocês estão lembrando de que antes de se tornarem servos de Cristo, andavam para lá e para cá, de um ídolo a outro, nenhum dos quais podia falar uma única palavra. Agora, porém, vocês estão encontrando pessoas que alegam que transmitem mensagem da parte do Espírito de Deus. Como é que vocês podem saber se elas são realmente inspiradas por Deus ou não? Eis o critério: ninguém falando pelo poder do Espírito de Deus pode amaldiçoar Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviço a Deus, porém é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas, porém é o mesmo Deus que faz a obra em nós e através de todos nós, os que lhe pertencemos. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. A um, o Espírito concede palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento. E este dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um, e a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito. Ele dá o poder de fazer milagres, e a outro o poder de profetizar. A outro ainda o poder de discernir espírito, que não falando através daqueles que afirmam, proclamam as mensagens de Deus. Ou de perceber
se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um dá um dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e outro que também não conhece aquela língua recebe o dom de interpretá-las. E é o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons, e ele o distribui individualmente a cada um como quer. Nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios. Alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito. E a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou membro do corpo, porque não sou mão, nem por isso deixa de ser um membro do corpo. O que pensariam vocês se ouvissem uma orelha dizer, não sou membro do corpo, porque sou apenas orelha e não olho? Será que isso a faria menos parte do corpo? Suponhamos que o corpo inteiro fosse olho, então, o que vocês ouviriam? Ou se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se tivesse somente um único membro. Assim foi o que Ele fez muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E algum dos membros que parecem ser os mais fracos, menos importantes, são na realidade os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser membros honrosos, nós os protegemos com todo cuidado. E os membros que parecem ser feios recebem um tratamento especial, enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial. Assim, Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que, de outro modo, poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Eis que estou procurando dizer, todos vocês juntos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Na igreja, Deus colocou tudo em seu devido lugar. Em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dons de curas, os que podem ajudar os outros, os que podem fazer os outros trabalharem juntos, os que falam línguas que nunca aprenderam. Todos são apóstolos? Não. Todos profetas? Naturalmente que não. Todos os mestres? Também não. Têm todo o poder de fazer milagres? É claro que não. Podem todos curar? Deus dá a todos o poder de falar em línguas que nunca aprenderam antes? Não. Todos interpretam essas línguas? Não. Mas façam todo o possível para terem os dons mais importantes. E por fim, antes de entrar no 13, ele fala, quero falar-lhes a respeito do caminho que é o melhor de todos. Mas depois a gente vai voltar aí. Muitas vezes nós cometemos uma grande falha achando que Deus derrama dons sobre as nossas vidas para que a gente se dê bem em determinada área, para que a gente se destaque em determinado ministério. Mas, na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que Deus dá dons para a igreja dele. Nós somos apenas um canal. Nós somos apenas uma ponte para que ele cumpra o propósito dele na igreja dele. Porque uma igreja fortalecida fortalece uma sociedade. Então Deus distribui os dons para as pessoas com o intuito de edificar o seu corpo, através das pessoas, para que a gente se torne bênção na vida dos nossos irmãos e para que a gente possa propagar a palavra do Senhor.
Porque, por exemplo, no domingo, todos nós viemos para a igreja, ouvimos a palavra, nos alimentamos, adoramos a Deus. Nós somos um membro dessa igreja. Mas na segunda-feira, nós vamos ser igreja. Na segunda-feira, nós vamos ser igreja na nossa escola, onde a gente estuda, no nosso trabalho. Onde Deus colocar os nossos pés, nós temos que ser igreja. Através da nossa vida, através das nossas atitudes, através do nosso falar, através do nosso jeito de se comportar. Nós temos que brilhar Jesus em nós. Nós temos que mudar ambientes. Nós temos que fazer a diferença onde a gente vá. E nem sempre a gente vai estar num ambiente confortável. Nem sempre a gente vai estar no meio de pessoas que conhecem Jesus. A maioria das vezes nós vamos estar no meio de pessoas que não são cristãos. Mas é ali que eles têm que ver Jesus em nós. Deus não, como eu falei, Deus não nos dá dons para sermos melhores que os outros. É por sua misericórdia que Ele nos dá dons para que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Porque para que o propósito dele se cumpra na igreja e na sociedade, onde através da nossa vida, a gente ser bênção um na vida dos outros, essas pessoas que a gente vai impactar lá fora, possam também ter a vida transformadas. E possam também vir a ser igreja, porque Deus também vai derramar dons sobre eles e também eles vão propagar o evangelho do Senhor. Uma vida transformada, se juntando a nós, vai se multiplicando, vai se multiplicando. É esse o propósito do Senhor para a nossa vida. Para que o propósito de Deus se cumpra na vida de alguém, da nossa vida, nós temos que diminuir. Nós temos que reconhecer a nossa dependência total ao Senhor. Deus nos dá a oportunidade de falar do amor dEle e de tudo que Ele fez na nossa vida todos os dias. Será que a gente está aproveitando essas oportunidades que a gente tem? De falar para alguém que está precisando de uma palavra do Senhor? Será que a gente está levando Jesus para quem não o conhece? De alguma forma, com um abraço, com uma palavra, com um ombro. Às vezes a pessoa quer falar com a gente, ela não quer que você fale, ela só quer que você ouça. E só de você dar o ombro para alguém e a pessoa desabafar, muita coisa pode mudar na vida dela. Deus quer que a gente seja um instrumento na mão dEle para que nós sejamos a manifestação do seu reino, sustentados pelo seu Espírito Santo e orientados por sua palavra. Quando Paulo fala acerca dos dons espirituais, para que a gente não seja ignorante, ele quer nos dizer para que a gente não use os nossos dons de uma maneira errada. Como eu falei no começo, para que a gente não use para nos engrandecermos, para que a gente se destaque de alguma forma. Não, é para abençoar. Mesmo que ninguém veja, mesmo que você não apareça. No final do capítulo 12, ele nos diz que ele vai nos mostrar um caminho. Quero falar-lhes a respeito do caminho que é melhor de todos. Esse caminho, ele diz que é melhor do que os dons. E esse capítulo, ele é tão especial que ele é um capítulo inteiro falado de apenas uma coisa: o amor. Eu vou ler agora. Não adianta a gente ter dons espirituais se a motivação do nosso coração não for o amor. É isso que ele quer nos dizer.
Vocês devem ter escutado esse texto milhares e milhares de vezes. Mas creia que Deus vai falar com você de uma maneira diferente. Que Deus quer nos despertar para que a gente perceba se realmente a gente está amando, como a gente diz que ama. Como nós dizemos que amamos a Deus, amamos nossos irmãos. Nós vamos aprender juntos. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se eu não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O que Paulo nos ensina, ele vincula os dons espirituais a uma motivação profundamente amorosa. Não tem sentido falar de dons se a gente não falar de algo maior que esses dons, que é o amor. Não tem como falarmos de amor se nós não entendermos que tipo de amor a gente está falando. Todo mundo sabe que Jesus é o próprio amor. Ele. Quando nós buscamos ter o caráter de Cristo, automaticamente o amor vai aflorando na nossa vida. Isso é sem forçar, isso é natural. Isso não é... Você vai fazendo sem dificuldade nenhuma. É natural. E o que é o amor? O amor, isso aqui é para a gente parar e pensar, analisar a nossa vida. Não a vida do outro, não a vida de quem está em casa, não a vida do seu marido, do seu namorado, de alguém que está aqui, não. Nós olharmos para nós, dentro de nós. Nós amamos, porque o amor é isso aqui, ó. O amor é paciente e bondoso. A gente está tendo paciência com as pessoas? A gente está tendo paciência com as pessoas de dentro da nossa casa? A gente está tendo paciência com os irmãos que têm um pouco mais de dificuldade com alguma coisa? Nós temos paciência com os nossos pais, com os nossos filhos? Quem ama é paciente e bondoso. Faz sem querer receber nada em troca. Faz porque é bom. Faz porque ama. Faz porque independente se vai ter retorno ou não, ele é bom, ele quer fazer. O amor nunca é invejoso ou ciumento. A gente se alegra com a felicidade do nosso irmão? A gente fica feliz com as conquistas dos nossos irmãos? Sobre o ciúme, eu só tenho uma coisa a falar. O ciúme, ele adoece o corpo. Ele adoece o corpo. Seja ele de qualquer pessoa para qualquer pessoa. De pai para filho, de amigo, de qualquer coisa. Ele adoece. Adoece aqui, adoece aqui e adoece aqui. Ele vai minando o nosso coração e vai empoçando só coisas ruins a partir dele. Você não começa a ver nada de bom, porque o ciúmes, ele tem esse poder de contaminar negativamente o nosso coração. O amor nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é grosseiro. Nós estamos, quando alguém fala com a gente responde de uma maneira amável. Nosso tom de voz é agradável. Às vezes uma pessoa fala com a gente de uma maneira tão esperando algo tão bom da nossa parte e a gente dá só uma bem dada e a pessoa perde até o rumo. O amor não é grosseiro, nem egoísta.
Nós estamos dividindo as coisas que a gente tem. A gente tem amor e prazer em compartilhar. Não é irritadiço nem melindroso. Nós vivemos num mundo de pessoas impacientes, irritadas, que tudo explode, parece uma bomba prestes a explodir. Quando a gente sentir que a gente está começando a ficar assim, a gente tem que ir para os pés do Senhor, porque está faltando amor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, porque quem ama é justo, mas se alegra quando a verdade triunfa. Quem ama caminha na verdade, independente se vai doer, se vai causar algum problema, se vai desagradar alguém, caminha na verdade. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor e tudo suporta. Analisando esses versículos, o 4, 5, 6 e 7, a gente vê que a gente não ama. Por nós mesmos, a gente não ama. Que o amor é totalmente sobre a outra pessoa, não é nada sobre nós. Não existe uma pessoa acabar de conhecer e falar eu te amo, eu amo. Não. Amor é um caminho e é um passo de cada vez. A gente vai construindo o amor. Não tem como você amar assim do dia para a noite. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez, é uma renúncia de cada vez, é um abrir mão de cada vez. É você deixar às vezes sua dor de lado para se importar com a dor do outro. É você diminuir a sua dor para você sentar e falar, não, vamos resolver. Não, vem aqui. Você abrir mão do que você está sentindo, do que você está precisando, para se importar com a outra pessoa. É difícil, né? É difícil amar. Mas muitos de nós falam à torta direita, eu amo. Sozinho a gente não ama. E nós vamos ver. O 8. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar de línguas desconhecidas e o conhecimento passarão. Porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com nossos dons, e a profecia dos mais dotados é imperfeita. Entretanto, quando tivermos sido aperfeiçoados, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando a gente começa a buscar e ter o caráter do Senhor, se parecer com Ele, a gente se apega ao que é eterno. E aí, a gente vê que os dons, eles vão passar. E que realmente o que vai sustentar, o que vai permanecer é o amor. O 11. Quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E deixei para trás as coisas de criança. Quando eu era menino, eu deslumbrava com os dons, né? Quando nós somos imaturos, meninos, a gente quer dom, a gente quer profecia, a gente quer milagre, a gente só se volta para essas coisas. Mas quando a gente amadurece, quando a gente deixa de ser menino, a gente vê que o que permanece é o amor, é o que sustenta. O 12. De igual modo, agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo no espelho embaçado. Mas um dia chegará quando veremos integralmente face a face. Naquela época os espelhos eram embaçados. Hoje, por isso que ele fala, hoje vemos embaçado em parte. Mas chegará um dia em que vamos ter o conhecimento pleno de Deus. O 13. Há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o amor, e a maior delas é o amor.
O amor está acima da fé, da esperança, porque o maior é o amor. E o maior exemplo de amor que nós temos é Jesus. Está em 1 João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o Senhor também nos deixou algo precioso aqui, que está em 1 João 3,16. É o mesmo versículo, só muda o 1 João, que diz assim, que é isso que Deus quer de nós. Nós sabemos que é o amor verdadeiro. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Resumidamente, é isso que o Senhor quer de nós. Que nós amemos uns aos outros. Nós não somos perfeitos. Perfeito é o Senhor. E é difícil amar. É difícil você passar por cima de algumas coisas. Porque a gente não concorda. Porque pensamentos diferentes, por alguma situação. Mas o Senhor também nos deixou o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ajudasse. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos amar. Nosso amor, da nossa natureza, é da boca para fora. Você quer saber se você ama alguém de verdade? Ame alguém que não possa te oferecer nada. Nada. Nada em troca. Aquela pessoa precisa de você, aquela pessoa toma o seu tempo. Você precisa se dispor para aquela pessoa, mas ela não tem nada para te oferecer. Se você fizer isso com o seu amor, você ama mesmo. Nós, por nós mesmos, não sabemos amar, mas Deus nos deixou o Espírito Santo como um presente, para nos ajudar a sermos e a vivermos para aquilo que Ele nos formou. Ele nos quer para cumprirmos o propósito dEle nessa terra, que está muito além de coisas, de sonhos e da nossa vontade. Ele quer nos fazer seus agentes nessa terra para impactarmos com a nossa vida, com as nossas atitudes, o maior número de pessoas. É como se fosse uma multiplicação de células. Um vai contaminando o outro com amor. O amor, ele é contagiante. Você pode chegar num ambiente mais hostil que existe. Se você entrar com seu coração amoroso, você vai conseguir mudar aquele ambiente de alguma forma. Pode ser, não ser no primeiro dia, pode não ser no segundo dia, mas você vai amando e as pessoas vão vendo a diferença em você. E a base para tudo isso acontecer é Jesus, é o seu Espírito. Sem Ele nós não vamos conseguir, nunca, não vamos. E eu quero deixar só algumas perguntas. Nós temos amado de verdade? Nós temos vivido para amar a Deus e as pessoas? O amor tem sido nossa vida? Ou nós só temos focado nos dons, no sobrenatural, nas bênçãos, na nossa vontade? Às vezes as coisas da nossa vida, nesse momento, não está do jeito que a gente queria. Eu creio que a maioria de nós aqui tem um problema, tem algo que dói, tem algo que machuca, tem um espinho. Às vezes é uma situação que você está passando que às vezes você não sabe o que fazer. Mas o Espírito Santo de Deus nos mostra, nos direciona, nos capacita. Não sabe o que fazer? Ame. Ame. Você não sabe que resposta dar? Ame. Você não sabe resolver essa questão? Ame. Essa pessoa é insuportável? Ame. Mostra a ela a diferença. Mostra a ela como
O seu amor pode mudar a vida dela. O seu amor de Jesus pode mudar a vida de alguém. Nós temos que vencer esse mundo aí fora, que é tão difícil, com o nosso amor. Nós temos que olhar para as pessoas e para os nossos irmãos daqui da igreja, de fora da igreja, como Jesus olhou para nós. Nós somos totalmente limitados e imperfeitos, mas Ele, pela sua misericórdia, Ele consegue ver o melhor em nós. E às vezes Ele vê coisas em nós que a gente nem vê. O amor de Deus transforma corações, transforma famílias, Ele transforma ambientes. Pode ser a pior pessoa que o mundo diz que seja. O amor do Senhor consegue fazer dessa pessoa uma pessoa extraordinária. E o Senhor precisa da nossa vida para ser essa ponte, para que essas pessoas consigam ver essa possibilidade de mudança. Às vezes as pessoas aí fora estão morrendo, gemendo, mas não vê o caminho, não vê a ponte, e a ponte somos nós. Que essa simples palavra possa ter entrado pelo menos uma frase no seu coração. E que amanhã eu peço a Deus, que Deus te dê uma oportunidade de amar. Mas não amar alguém que vai te amar em troca. Alguém que não vai te oferecer nada, mas que precisa do seu amor. É isso que o Senhor viu nos discípulos dele. Todos eles eram imperfeitos, limitados, cheios de defeito. Mas o Senhor sabia de tudo isso. Mas Ele conseguia ver o bom. Ele pegava aquela parte boa e conseguia evidenciar de uma forma e usar aquilo para a glória dEle, para o reino dEle. Que a gente possa ser também esses discípulos do Senhor. Que a gente se disponha a ser esse canal de bênção. Que a gente se disponha a levar Jesus para as pessoas através da nossa vida, do nosso ombro, dos nossos ouvidos, do nosso olhar. Às vezes você chega no coração de alguém do jeito que você olha para ela. Você não precisa abrir falar uma palavra. Ela vê Jesus em você. Não sei se vocês já passaram por uma situação de, do nada, alguém começar a desabafar com você. Do nada. Ela viu algo bom em você. E viu que poderia confiar em você. E viu que você poderia ser uma ponte. Que a gente possa aproveitar as oportunidades. Que Deus nos dê todos os dias oportunidades de pessoas passarem na nossa vida. E que a gente possa amar. Lembrando que não é fácil. Lembrando que a gente precisa do Espírito Santo. Para a gente não se machucar, não se frustrar, não colocar nossas expectativas em ninguém. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Que nos vai tratar nossa mente. Vai nos dar sabedoria nas palavras, no agir. Para que o amor do Senhor chegue no coração daquela pessoa. Não só dos de fora, mas também dos de dentro. Que a gente possa ser canal de bênção um na vida do outro. Às vezes o irmão aqui do lado, sentado do seu lado, está precisando só de graça, amor e paz vindo daqui e não daqui. Que a gente possa entender, praticar e depender do Senhor para ser um agente dele nessa terra. E que a gente possa estar disponível e dispostos a isso todos os dias da nossa vida. Que a gente possa acordar todas as manhãs e falar: Senhor, eis-me aqui. Me envia. E o Senhor não precisa te enviar para longe. Às vezes o Senhor quer que você seja a ponte dentro da sua casa. Às vezes Ele quer aflorar o amor dEle através da sua vida para as pessoas que não conhecem Ele na sua família. Como que a gente está sendo Cristo dentro da nossa família? Como?
O que a gente fala? A gente ama quando a gente fala? Amar não é fácil. Mas é o amor que vence todas as barreiras. É o amor que vence toda a dificuldade que tem aí fora, aqui dentro. É amando. É amor. É pegar na mão do irmão e falar, vamos. Não está fácil, vamos. Às vezes você olhar um irmão que está cabisbaixo. Você não precisa falar para ele, eu vou orar por você. Põe seu joelho no chão e ora. Senhor, vai no coração dele. Senhor, que ele possa sentir a sua presença, que o Senhor dê a ele direção, que o Senhor seja a luz dele, a direção dele. Trata no coração dele segundo a tua vontade. Ninguém precisa saber. O Senhor precisa de agentes secretos, que orem em secreto, que amem em secreto. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.